Salve, pessoal! E aí, Corinthians? Deixa eu mostrar uma coisinha aqui também. Nós e eles, fi. Quais foram as duas últimas derrotas desse time maldito? Hã? E aí, Nina? A Nina tá feliz? Você tá feliz, Nina? Fala. Fala pra câmera, você tá feliz? Hã? Tá contente? Terminou Itaquera, o Corinthians venceu o Palmeiras. Hoje eu não quero saber de mais nada. Dia feliz hoje. Ah, apesar da presença desse criminoso nas arquibancadas, uma pena, acho que não apareceu no telão, né? A torcida ter xingado esse cara. Não vou falar o nome dele, não quero ser preso, né? Mas esse criminoso tá ali, querendo fazer uma média depois de, ó... Que dia feliz, cara. Que dia feliz. E que bom você ver o Corinthians jogar, né? Não simplesmente você ver o Corinthians em campo. Como é diferente. Antes da gente analisar o jogo, eu queria fazer uma pergunta. Para esses jogadores, eu queria fazer, acho que essa pergunta, a coletiva tinha que ser de todos os jogadores. Vocês acham que o jogo contra o São Paulo não é clássico? Por que um jogo como hoje, vocês jogam mordendo até comendo grama, mas ganhando cada palmo dividido, e o São Paulo vocês entram em campo dormindo, como se tivesse... Por quê? É balança, é yin yang? Porque eu lembro que na época que o Corinthians só batia no São Paulo, a gente tinha problema com o Palmeiras. Entendeu? Agora as coisas meio que se inverteu. Não dá pra entender. Mas hoje eu quero que valia mais, né? E o Corinthians sai na frente, 1-0, nada definido. Tomara que eu esteja errado, mas essa decisão fede a pênaltis no próximo jogo. Espero que eu esteja errado, tá? Que o Corinthians classifique no tempo normal, pelo amor de Deus. E vários ingredientes. Dorival escalou o time certo. Foi a espinha dorsal idêntica praticamente a da final do Paulista que o Ramon ganhou. Idêntico. O time que entrou em campo, que foi campeão paulista, só não jogou o Félix Torres, que fez aquela lambança na final do Campeonato Paulista, jogou o André Ramalho, né? Que por sinal fez um grande jogo hoje, de novo. Apesar de ter tomado amarelo besta no começo do jogo, mas grande jogo. E qual foi a outra alteração? Acho que o resto... e o Bidu no do Anguilhéry, o Bidu tá melhor mesmo que o Anguilhéry. Foi só essas duas alterações com relação à final do Paulista, que foi o último jogo que o trio jogou junto. O Corinthians começa o jogo um pouco assustado, você entendeu? O Palmeiras é quem dá as primeiras estocadas. Lembrou isso um pouco o jogo do ano passado, aquele 2-0 na Arena. O Palmeiras começa ali, só que rapidamente o Corinthians equilibra o jogo. Rapidamente. O Corinthians equilibra o jogo. E no que o Corinthians equilibra o jogo, ele começa a tomar conta das ações. Começa a criar chances. Aí uma bola na área, o Memphis vai finalizar. E o Gustavo Gomes vai com o pé alto, imprudente. Acerta o Memphis, né, machuca o Memphis. O Wilton Pereira vai no VAR. Nossa, coisa rara, né? O juiz ir no VAR, pô, um lance pra nós. Corinthians e Palmeiras, o que aconteceu? Será que a presença daquele cara lá nas tribunas intimidou o Wilton Pereira? Estranho. Bola na cal. Yuri na bola. Diferentemente do que aconteceu com o Memphis no Mirassol, tá? Marcelinho Carioca já perdeu o pênalti contra o Palmeiras e tal. Vamos condenar o Yuri, né, gente? Acontece, Yuri. Fiquei mais puto com o gol que você perdeu logo depois, mas tudo bem. O Yuri bate forte no canto, o Everton acerta o canto e defende. Hoje não era o nosso dia, a gente comemorou muito no Paulista quando foi a nossa vez. Hoje não era o dia do nosso pênalti entrar também.
E uma coincidência bizarra. 3 pênaltis nos derbys esse ano e nenhum entrou. Né? Dos 4, nós teve. Foi 3 no Paulista, dos 5 derbys esse ano, 3 pênaltis. Nenhum dos 3 entrou. Que coisa. E o Corinthians segue muito bem. Né? O gol do Corinthians parecia ser questão de tempo no primeiro tempo. Né? Questão de tempo no primeiro tempo. O Corinthians consegue muito bem. Falei, o Yuri perde uma grande chance depois. O Corinthians tem outras chegadas. E o Palmeiras parece um pouco perdido nesse momento. Né? O pênalti talvez eu achei que pudesse incendiar o Palmeiras. Vamos. Não, foi pelo contrário. O Palmeiras parece que ficou mais acuado depois do pênalti. Só que o Corinthians não aproveitou e não fez o gol. E aí o Palmeiras voltou pro jogo. Isso aí dos 35 do primeiro tempo pra frente. Aí o Palmeiras começa a ficar perigoso de novo. E tem um lance, aí tem o pênalti do Palmeiras. Não foi um pênalti literalmente. Foram 2 bolas, uma o Gustavo Henrique salva e a outra o André Ramalho em cima da linha. O André Ramalho muito bem no lance, mas acho que a do Gustavo Henrique é até mais difícil. Porque foi muito rápido. O do André Ramalho teve tempo para pensar e tirar a bola. Mas um lance assim, chance claríssima, claríssima, claríssima. Então, por esse lance, posso dizer até que o empate no primeiro tempo foi justo. É ruim perder um pênalti, mas vamos né, nos ajustar no que é justo. Né? Vamos dizer isso. Aí o grande destaque, eu vou falar no fim desse cara. Coisa pro segundo tempo, muito bem, sem alterações, tranquilo. Corinthians começa também, aí o segundo tempo o Corinthians começa um pouco mais cansado, mas o Palmeiras também não pressiona. Tem um lance bobo que a zaga do Corinthians deixa que o Sousa, né? Sousa cabeceia e o defende. Mas a chance assim, acho que mais perigosa foi essa. E o jogo começa a ficar bem pegado. Dedo na cara, trombadas toda hora. O Wilton às vezes é meio perdido, mas hoje eu não tenho muito reclamar da arbitragem do Wilton. Mas muito lance bobo de trombada, ele parava o jogo, sabe? Mas não foi uma arbitragem ruim, tá? Mas isso irrita, na Europa não tem isso, né? A gente assiste o futebol europeu, os jogadores se trombam, cai um para cada lado, segue o jogo, velho. Não segue o jogo. Se não for um carrinho, se não for uma chegada, uma trombada, segue. E o Wilton não entende, nenhum árbitro brasileiro entende isso. E aí no momento que parece que o jogo estava caminhando para dar aquela mornada, a gente já estava meio que já pressentindo 0-0, o Palmeiras faz uma troca por lesão, né? O Fux sai, entre o outro zagueiro deles lá. É uma bola cruzada para a área. O Memphis, como um 9, como um centroavante. O cara que estava sendo xingado até ontem por não fazer gol em clássico. O Memphis coloca o Corinthians na frente. Aquele gol do alívio, que quase vira pesadelo na sequência. Mas peraí. Aquele gol do alívio e tal. E o Corinthians não segura a vantagem praticamente no lance seguinte. Uma bola parada, Palmeiras, a bola lançada. O mesmo Gustavo Gomes que fez o pênalti, falhou no lance do Memphis, ficou só olhando o Memphis cabecear. Ele escora pro meio, o Palmeiras empata o jogo, né? Um banho de água fria e tal. Aí o lance vai... hoje é nosso dia. Aí o lance vai pro VAR. É um lance dificílimo. A gente tá discutindo no WhatsApp até agora, foi ou não foi. Eu falo, cara, só com aquele pendimento automático da Europa para saber. Na minha impressão, é que o ombro do Gustavo Gomes está um pouquinho a coisa à frente do jogador do Corinthians. Só que dá a impressão de que o do Corinthians está um pouco à frente, porque o jogador do Corinthians está com a manga comprida. Então a parte preta parece maior, só que essa parte cobre o braço, né? O Gustavo Gomes está de manga curta. Então, um golpe de vista, você olhando assim, parece um pouco. Mas quando você olha o ombro, que é a parte que conta, e o ombro, que é a parte que conta, parece que está dedos, milímetros à frente. Foi um lance muito difícil. Se ele dá o gol, eu não ia estar aqui falando que o Corinthians foi roubado. Não estaria. Foi um lance muito difícil e, graças a Deus, dessa vez foi pro nosso lado, né? Porque sempre pro lado deles. Dessa vez foi pro nosso lado. E ele anula o gol. E a partir dali... E, cara, a partir dali o Palmeiras morre no jogo. O Corinthians
a gente sai até com um pouco de uma sensação de poderio, um 2-0 dava tranquilo, sabe? O Martinez tem uma bola frente a frente que dá uma bicuda pro alto. O Garro deu um chute no final do jogo que não parecia o Garro, cara. Mas o Garro fez um baita jogo, tá? Mas lances assim, poderiam ter praticamente, não praticamente, um 2-0 não mataria o confronto, mas deixava o confronto assim, açucarado pra volta. Agora a gente vai. A gente vai com tudo. O Dorival acerta nas mexidas. Cara, o Dorival, hoje eu não tenho que falar dele, cara. Eu não tenho que falar dele. E eu tenho algumas outras coisas pra ponderar. Ele tira o Carrilho e põe o Bidon, depois ele, quando faz o gol, ele fecha o time, ele põe o Guilherme, põe o Charles. Põe tudo certinho. Acho que nem sei se ele acho que morreu com substituição, mas vai tirar quem? Vai tirar alguém lá da frente, que o trio jogou bem. Não tinha muito o que fazer ali, para mim o Dorival foi trivial. Ele não atrapalhou, pelo menos, tá? E diferentemente do que, por exemplo, a gente viu no Paulista, fazia tempo, foi um jogo legal de se assistir. Um clássico realmente com os dois times jogando bola. Se fosse um 0x0, ia ser um 0x0 bom de assistir. Com chances para os dois lados, goleiros fazendo defesa. E aí, ainda bem, foi 1x0 para nós. Eu acho que o palmeirense, certo que o palmeirense mais corneteiro vai xingar tudo, mas acho que nem o palmeirense tem que ficar puto com o time, porque o Palmeiras também foi bem no jogo, cara. O Palmeiras não tem muito o que reclamar, não. O Palmeiras fez um bom jogo. Por isso que eu falo que o jogo tá totalmente aberto, né? O jogo lá no Allianz. Posso dizer que tá 1x0 para nós no placar, mas tá 1x0 para eles por decidir na casa deles. Então, é totalmente indefinido. Ponto de interrogação total no jogo. Para mim, acho que 50. Vamos colocar 55 pro Corinthians e falar assim, cai 45 pro Palmeiras. Então, é só o Corinthians fazer o que fez esse ano, não perder no Allianz Parque. Os dois jogos a gente falou, a gente não perdeu. Se a gente fizer isso, a gente está nas quartas da Copa do Brasil. Então agora vamos aqui para alguns destaques. Melhor jogador em campo para mim, Ranieri. Que partida do Ranieri. Lembrou aquele Ranieri do começo do ano passado. Obrigado, Cuiabá. Um dia vocês recebem. Foi à frente. Quase faz um gol de cabeça no primeiro lance. O Jadson batendo. O Garro batendo na falta de vela. Lembrou aquele gol do Rodriguinho contra o Tricas. Né? Muito parecido, só que o Ranieri cabeçou um pouco mais fraco. E mais longe também. Já no primeiro lance. Foi à frente. Marcou, mordeu. Roubou várias bolas. Abriu na ponta para dar opção. Que jogo do Ranieri. Que jogo do Ranieri. Espero que ele volte a confiança. Ele é um bom jogador. Que ele volte a confiança. E o torcedor corintiano corneteiro, que tá chamando de baga, tanto ele quanto o André Ramalho, tem que admitir agora. Agora você tem que vir dar uma palmatória e falar, ó, eles melhoraram. Tá? Já não são mais aquelas coisas horríveis que a gente tava vendo. Porque pra criticar, beleza. Mas agora vamos falar, pô, o André Ramalho vem jogando bem, não é de hoje. Vários últimos jogos o André Ramalho recuperou a posição. E o Ranieri hoje foi maestro. O jogo, para mim, o melhor jogador em campo. Tá? E outra coisa que eu quero combinar. O Roger Chinelinho. Roger Chinelinho, você é burro, cara. Eu não vi a transmissão para Galvão, Neto, Mar. Eu queria até dar uma espiada, mas eu não achei. Eu não sou assinante do Amazon. E se fosse assistir o jogo lá, tem um delay, né? Os caras já jogam no WhatsApp antes que foi gol. Não dá. Enquanto a internet pra TV tiver esse delay, sempre eu vou preferir assistir o jogo na TV aberta. Não tem como. Não tem jeito. A não ser que eu fique desligado do celular durante o jogo e eu não consigo fazer isso. Então. Mas a transmissão da Globo foi horrível. Foi horrível. Quando o Corinthians estava soberano no jogo, quando o Corinthians estava muito bem no jogo, estava pertinho de fazer o gol, silêncio. Aí o Palmeiras melhorou no jogo, Roger. O Palmeiras está bem agora no jogo, hein? Agora o jogo é do Palmeiras. Roger, eu sei que você odeia o Corinthians. Eu sei, mesmo você, o único título que você ganhou na sua vida de importância foi aqui. Tá? Você tem uma Série C no Fluminense
e um brasileiro aqui no Corinthians. É isso que você tem de relevante na sua carreira. E você faz questão de deixar claro, um cara que, segundo muitos, perdeu um pênalti de propósito para eliminar o Corinthians, você faz questão de deixar claro que você não gosta do Corinthians. Tá? Mas eu acho que burro você não é. Ou tá se fazendo. O Carrilho, primeiro, se eu sou da Globo, eu vou escalar com Palmeiras e Corinthians. Eu já joguei até de um lado. Primeira coisa que você tem que fazer, ver os últimos jogos do Corinthians. Analisar, ver o que aconteceu. Peraí, como o Corinthians jogou contra o Cruzeiro? Como o Corinthians jogou contra o Botafogo? O segundo tempo, Corinthians e Botafogo. Se você fez isso, você entendeu que o Carrilho não joga os 90 minutos. Entendeu? O álcool não tá deixando, pelo jeito, o Carrilho jogar os 90 minutos. Uma pena. Mas o Carrilho ele já estava naquele momento do jogo em que ele só ia ser. Que ele ia ficar lá na frente só esperando. E acertadamente o Dorival tira ele e põe o Bidon em vez de inventar o Thales Trágico. Que ia rebolar na bola e perder um monte de bola e dar um monte de contra-ataque pro Palmeiras. O Dorival fez certinho. Aí o Corinthians está perdendo o meio campo exato. Por isso que ele tirou um cara que estava tarrachado lá na ponta e colocou um outro meia. E ganhou o jogo ali. O Dorival ganhou o jogo nessa substituição. Pô, você é burro. O Ricardinho tava com dengue hoje. O que aconteceu? O Dorival ganhou o jogo nessa substituição, ô Roger. É inacreditável, cara. Transmissão da Globo horrível. Horrível. O Sport TV também, se eu for colocar via internet, também tem o delay. E nem sei quem estava fazendo no Sport TV. E o do Prime lá, nem tem o Prime também, então é um delay pior ainda. Tive que assistir na Globo. Eu acho que eu vou assistir no mudo o jogo de volta. Não dá, cara. Pelo amor de Deus. Roger, meu Deus. Sabe? O Dorival ganhou o jogo quando ele fez essa alteração. Ele recuperou o controle do meio campo, fez o gol e praticamente não sofreu, fora o gol anulado, que foi numa bola parada. Fora isso, o Palmeiras pouco assustou depois do gol. E o Corinthians teve mais chances de fazer o segundo. Né? E você com a cara de palhaço. Só dá pra falar, nossa, o Palmeiras foi muito melhor no jogo. Pô, baita jogo equilibrado, cara. O Caio, que nunca jogou no Corinthians, sabe que o Caio é um anjo, o Caio é um cara maravilhoso. Que nunca jogou no Corinthians, parece que tem mais respeito pelo Corinthians do que você, que tem o único título que você ganhou na sua carreira foi aqui. Não fala nada. Então, hoje não há espaço para tristeza, hoje é dia de alegria. O Coringão tem uma vantagem. O Corinthians volta a vencer, tira o peso das costas. Tem o jogo Fortaleza domingo que é importante, que o Corinthians abriria uma vantagem, uma vitória domingo é fundamental, o Corinthians abre uma vantagem para a zona de rebaixamento, que deixaria praticamente o Corinthians sem risco de cair. A gente não quer uma crise para vir um inferno de novo, então tem que ganhar do Fortaleza. Não é jogo para olhar de qualquer jeito. E do Juventude também é jogo para pontuar. Pontuando nesses dois jogos, fazendo aí uns 4 pontos nesses dois jogos, terminando com 25 no primeiro turno, aí a gente respira aliviado no segundo, fala, cair a gente não vai. E aí foca tudo na Copa do Brasil, claro, se Deus quiser a gente se classificar na quarta-feira que vem. Certo? Mas eu gostei hoje da atitude do time, muito. Gostei do Dorival, gostei. Hoje o Dorival realmente mostrou que sabe, alguns jogos ele sabe armar, você entendeu? Não é só falar, o Dorival dirigiu o Palmeiras, um dos piores Palmeiras da história, né? Aquele Palmeiras que não caiu graças ao Santos. Ele fez um clássico contra o Corinthians, no Pacaembu. O Palmeiras tava na desgrama. E o Palmeiras amassou o Corinthians naquele jogo, né? O Corinthians achou um gol com o Danilo no finalzinho e empatou o jogo. Então o Dorival sabe jogar jogos assim. Né? Ele com o São Paulo na Copa do Brasil contra o mesmo Palmeiras, ele também ganhou os 2 jogos.
Então, esse tipo de jogo, quando o time dele é inferior, ele sabe ganhar pontos, né? Ele conseguiu virar bem a semifinal lá de 2023 pro lado do São Paulo, mesmo perdendo o primeiro jogo. Ele, pelo menos essa visão parece que ele tem. Não, mas por favor, né? Não toma uma virada de novo, não. Pelo amor de Deus. Desconjuro, desconjuro, desconjuro. Ah, e seja aí, vamos lá. Vamos classificar. Vai, Corinthians. Ah, alto destaque. Hugo, ele tentou dar uma caneta, ele deu uma caneta no Vitor Roque que deixou ele falar, não passava nem Wi-Fi, né? Baita jogo do Hugo também, né? Nossa senhora. Todas as bolas que foi no gol ali, tranquilíssimo, sem dar nem susto. Sem dar nem susto. Partidaça do Hugo. Mateuzinho muito bem hoje também no jogo, viu? Muito bem, tá? Mateuzinho muito bem. Válvula de escape ali. Então, queria que você jogasse sempre assim, Mateuzinho. Aí ninguém pegava no seu pé. Pode dar, dá pra você jogar sempre assim? Se puder, tranquilo. Então, acho que não tem pra criticar ninguém hoje, cara. Não tem pra criticar ninguém. Acho que todos os jogadores hoje foram bem. Todos, até os que entraram. Quer ver? Quando o Thales Trágico não joga, melhora as coisas, né? Você vê tranquilamente. Félix Torres não joga, então a gente não tinha jogadores para fazer bobagem, sabe? Então, Hugo partidaça, Ranieri para mim é o melhor em campo, o trio de ataque muito bem, o Yuri ainda tá voltando, coitado. Não vamos crucificar o moleque que perdeu um pênalti, todo mundo vai perder pênalti, acontece, né? Como o Zico perdeu, Marcelinho perdeu na Libertadores, acontece. Não bateu mal, não foi displicente. Quer dizer, bateu mal, mas não foi displicente. Chutou forte. Acontece, tá? Acontece. Não crucificar ele, não. Pelo amor de Deus, ele fez gol do título lá no Paulista. Ele tem uns 4, 5 gols do Palmeiras já. Não crucificar o moleque, não. Boa, Yuri. Você vai fazer um gol lá no Arias. Lá no Arias você vai guardar. Beleza? Ah, felicidade hoje. Vamos falar nada de Augusto Melo, de Andrés. Quero falando tudo pro like, o Parta e que o Parta não ganhou.